o primeiro trabalho com impulso primário elementar de base, a gente realizou, né, que já começou na pré-formação e a gente foi desenvolvendo ao longo dos seminários do primeiro ano, que são a energia primária, a energia residual, a energia consequencial, sentimento, expressão, situação, impulso primário, reação secundária, compromisso, passado, presente e futuro, micro e macro regulação, sinal e movimento, horizontal e vertical. Tá? Então, esses elementos, que são a linguagem e vocabulário de base, se relacionam com o pitch elementar de base. Então, a gente agora vai entrar na sequência do que a gente chama do pitch, o trabalho sobre impulso primário, avançado, né? Que se constitui sobre em dois tempos, a mãe simbólica e mãe real, o pai simbólico e o pai real, o lugar do amante, amante no sentido amplo, a amante e o amante, tá? E o eu traduzi como eu amplo, porque em francês é le soi, a gente pode ouvir o self também, tá? De uma forma ampliada, é o eu ampliado nesse sentido mais integrativo, tá? Que amplia só o lugar do ego, ok? Tem as outras esferas que nos constituem também. Muito bem. Então, nesse momento, a gente vai olhar, né, para a instância inicial, que é a mãe simbólica e a mãe real. Tá? Para se relacionar com essa noção, né, do simbólico em análise psicoorgânica, tá? A gente vai entender essas três dimensões para a APO. A instância que a gente chama do simbólico é um lugar, né, que se refere a um espaço do inconsciente, tá? Que vai se tornar consciente através das minhas imagens, no encontro com o real, tá? O real enquanto realidade física. Então, o simbólico é como um lugar que não tem ainda, não tem nenhuma forma propriamente dita, né? É o lugar de um símbolo que vai se apresentar, mas ele é uma pré-forma, é o que antecede a forma, né? Antecede a materialização. São energias de uma potencialidade, são energia, a imagem é como se fosse a semente enquanto potencialidade. Tudo está ali, mas ela ainda não se apresentou, não ainda se colocou, né, na abertura, ela ainda está ali contida nesse espaço que a gente chama, que é o nosso simbólico, e que é pleno de possibilidades, pleno de imagem e pleno de energia. Tá? Quando a gente coloca essa palavra do sagrado, né,
é uma tradução sobre o sacré, que eu gosto, né, de utilizar, que o povo brinca muito, né, com o jogo de palavras, e quando a gente fala sacré, é porque é de uma ordem, né, que está relacionado com o sagrado do ponto de vista do espírito, porque não tem forma, né? Do espiritual, porque existe algum tipo de transcendência, né? Na não matéria, né? E quando a gente fala sacré e divide a palavra, o sa e o crê, né? O sa é o isto, né? E o crê é o que cria. Então, o isto, que é uma instância que a gente pode chamar também do id ou do mistério, né? Esse isto cria, este isto é o Criador, tá? Por isso que a gente coloca a conexão com a criação, essa essência criativa. E todos nós, seres humanos, chegamos com essa essência, a gente já vem deste lugar da própria criação. Por isso que o povo vai colocar desde o início que nós somos co-criadores da nossa realidade, tá? O tempo inteiro nós temos essa capacidade da co-criação, porque nós temos esse lugar que está para além do real, que é nosso, tá? E é por isso que que nós colocamos a palavra relacionada às esperanças, né? A esperança no sentido do que eu posso vir a ser, tá? É a relação desse potencial, né, que é a energia consequencial do vir a ser. Posso chamar isso de devir também. Para clarear esse lugar do simbólico, eu vou falar aqui um trechinho do livro que já está quase sendo publicado, mas ainda está no forno, vamos botar dessa forma, aquecendo ele. Então, olha só, o conjunto das imagens conscientes e inconscientes, porque elas vão se tornar conscientes, é por isso que a gente trabalha tanto com essa instância, nomeação do simbólico, né? Porque elas me pertencem e elas vão se apresentando, tá? Portadoras do que nos é necessário para a nossa vida orgânica e para a mais ampla realização de nós mesmos, chamamos de simbólico na análise psicoorgânica. Essas imagens são particularmente importantes em psicoterapia, elas constituem uma alavanca terapêutica maior para permitir à pessoa reconhecer o seu impulso primário. Então, quando essas imagens elas se apresentam, elas estão muito potentes, elas vêm com muita potência da conexão com a nossa energia primária, né? E isso vai nos dar uma direção relacionada ao canal que eu estou precisando trabalhar. E isso vai reconectando suas necessidades, seus desejos, quando estes não foram permitidos pela realidade e enfraqueceram-se, foram impedidos e descartados. Aqui é que a gente vai entender posteriormente, né, a dimensão do real. Como o real, enquanto matéria e limite, vai nos distanciar
do nosso simbólico, tá? Porque muitas vezes é tão duro que restringe essa energia do simbólico. Porém, o simbólico, o potencial, ele está sempre presente. E é nesse lugar que a gente trabalha o tempo inteiro no processo terapêutico. O terapeuta está sempre conectado com essa energia da potencialidade, do potencial, do consequencial, portanto, do simbólico, tá? Temos acesso ao simbólico pelas palavras, imagens e sonho que exprimem um potencial na espera da realização. Aqui, nesse real, eu vou encontrar o outro, a matéria, né? E as leis, as organizações que me ultrapassam, né? Mas é um contexto que eu chego, né? É um contexto familiar, um contexto cultural, um contexto social, né? E que eu vou me deparar, então, com uma série de registros, né? E aí é que vai começar a se dar, né, essa relação entre o sujeito, né, e na experiência com a sua realidade, tá bom? Então, o real é a nossa experiência, que está muito bem escrito, da realidade, tá? É o que chamamos de escolha da experiência. Então, acompanhando o texto, né, a gente pode ler o simbólico como sendo potencial na espera da realização, espera nesse sentido das possibilidades, representação aqui a gente já entra na questão dos pais simbólicos, nesse lugar que existe uma matriz interna, né, do que é uma mãe simbólica, do que é o pai simbólico. Só que essa matriz, ela é individual, de acordo, é individual no sentido assim, pertence a cada sujeito, de acordo com uma história mais ampla, esse transgeracional, esse cultural, o inconsciente, coletivo. Como você carrega o seu simbólico, isso te pertence. E é isto que é sagrado, tá? O que é importante vocês entenderem é sobre esse lugar da semente, tá? Que já vai conter a imagem da árvore e a semente que contém a imagem do ser humano. Então, o simbólico como uma potencialidade, tá? Ele é inconsciente e sempre vai ter alguma perda no processo da encarnação. É aqui, na nossa realidade compartilhada, né, que eu vou materializar, eu vou viver partes do meu simbólico, tá? Mas sempre vai existir uma falta ou uma defasagem, porque o simbólico ele é infinito e o real ele é finito, é material, tem limite. O real é o que está no nosso entorno, independente do indivíduo, do seu desejo, sua vontade. A matéria e o outro, a lei, tá? E o imaginário são todas as nossas imagens que vão ser criadas também a partir também desse lugar que me falta no real. Então, eu tenho a capacidade de criar imagens que estão ligadas com o meu simbólico, tá? Conectadas com o meu simbólico, eu vou para o real e crio o meu imaginário, as imagens que vão me suprir a distância entre o simbólico e o real. O objeto imaginário, então, resulta do
encontro entre esse simbólico e o real. É o retorno do simbólico sobre o real. E por isso tem essa dialética entre o simbólico e o real. O que isso quer dizer? O imaginário, ele são as minhas imagens quando eu encontro o meu real e eu anseio no encontro com o real ter a realização de aspectos do meu simbólico. Isso é o que é mais favorável, tá? Então, por exemplo, a minha mãe real, né, aquela que ou ainda está encarnada, ou que foi, ou que esteve encarnada num corpo real, né, nunca vai ser, né, total, plena, né, como o meu, inclusive simbólico, me traz, que é essa instância mais plena, né? Eu vou fazer contato com essa mãe, com a experiência dessa mãe, e vou criar imagens, né, que vão me auxiliar na relação, na construção da relação com essa mãe real. Então, são 3 instâncias. A simbólica, que é muito importante, é esse lugar interno que só me pertence. É um pertencimento pessoal, né? Cada um tem a sua esfera, a sua dinâmica com a sua mãe simbólica, sua mãe interna, tá? É aquele lugar, aquela instância que vai garantir a nossa encarnação, tá? Então, a minha mãe, né? A minha mãe que vem com o sentido da vida, né? É essa mãe, essa instância, essa energia que garante a minha existência, porque eu estou conectada também com esse sentido, e eu vim com esse sentido, né? Que garante o princípio da vida e dá suporte às minhas necessidades fundamentais. Eu sei, na minha profundidade, o que eu preciso e sobre a minha vitalidade. Esse lugar é só meu, ele está para além do real. É por isso que em terapia é tão importante a gente conectar esse espaço sobre essa instância da mãe simbólica, tá? Porque a mãe real, ela pode ser frustrante, faltar e às vezes criar muitos sofrimentos, né? Mas a mãe simbólica é esse lugar que vai estar sempre garantindo, né, a minha vitalidade. E sobre essa dialética, eu crio as minhas imagens, que é uma idealização, né, mas que tem uma importância, porque é sobre essas imagens que vai sendo suprido uma falta, muitas vezes, da mãe real. É por isso que o Paul Boysen ele nos diz que nós não podemos mudar o passado, mas podemos transformar a experiência que temos do passado. O passado foi aquilo, né? Só que eu escolhi determinadas experiências desse passado. É por isso que em terapia a gente volta para o passado para poder fazer novas escolhas com uma percepção ampliada. Reconsiderando suas escolhas de experiência, isso produz frequentemente uma compreensão, né? Limpando o que pode ser obstáculo para um melhor contato com o seu impulso primário e, dessa forma, se abrir melhor para o seu espaço simbólico. Bom, então, a gente já entendeu
que quando eu entro na relação com o outro, né, eu vou sempre perder uma parte do simbólico, porque eu estou na realidade, estou no encontro com o outro que é diferente de mim, e isso é fundamental, né? A diferenciação, a diversidade, a pluralidade. Agora, eu vou poder viver a dois eixos relacionados à minha experiência com o real. E a problemática, né, o que pode criar enrijecimento, é quando eu vou ficando muito reduzido na minha defesa, na minha proteção, quando o ser real é muito avassalador, tá? Então, eu vou me defendendo, né, e criando muitos contratos que me foram importantes, vocês já foram entendendo com o trabalho de base, agora com os contratos, que a gente chama de transformacional, mas antes a gente entende os contratos de base, né? Que me serviram, só que em um determinado momento me aprisionam, tá? E é por isso que a minha conexão com o simbólico é tão importante, porque é um lugar que pode me reabastecer como fonte, né? E o cuidado é se eu entro numa forma não num lugar de reabastecimento através das minhas imagens, mas num lugar de defesa. E aí esse refúgio, ele não é fonte, ele vai ser uma fuga. Todos nós conhecemos esses aspectos também, quando o sujeito vive muito mais nas suas imagens, né, e idealizações do que na relação com o real e com as realizações, né? Então, eu preciso utilizar o meu simbólico, a conexão com o simbólico, de forma a me liberar essa fonte do primário para ir na direção do encontro com o outro, ok? É isso. O trabalho terapêutico, nós temos uma história, mas somos muito mais do que essa nossa história, né? Então, nós temos a liberdade de novas escolhas e o se tornar bons pais para si, em contato com esse simbólico, é fundamental porque você é responsável. Quando a gente começa a se responsabilizar também, né, pela nutrição das nossas necessidades. Aqui eu botei um parênteses que eu não vou entrar tanto, que é nas relações amorosas, né, que a gente tem uma tendência a projetar demais no outro, né, esse lugar de suprir o que eu preciso. Uma coisa é o encontro de alguns aspectos do simbólico, que é fundamental e necessário nas relações, inclusive na amorosa. E outra coisa é colocar no outro o que eu preciso, né? Então, é no encontro com o outro, eu vou criando essa nova relação para mim mesma, onde eu me responsabilizo pelas minhas necessidades e posso estar na circulação com o outro, né? Para isso, essa conexão dessa instância mãe simbólica, né, que garante esse princípio da vida, que eu sinto essa conexão do apoio, do suporte sobre a minha vitalidade, é que é fundamental estar ligado com as minhas necessidades profundas do eu existo, do meu abastecimento, tá? Já falei isso, né, do real, que muitas vezes cria essa incompletude natural, só que muitas vezes com o sofrimento ela incapacita, inclusive, a minha conexão com o meu simbólico, né? Com as minhas esperanças,
E aí eu vou criando, inclusive, crenças de acordo com o que eu conheço do meu ambiente real, que essas crenças elas vão reduzindo a minha conexão com o meu simbólico, tá? Então, o sentido ele existe num lugar do devir. É uma concepção antes da minha encarnação e de encarnar qualquer realização, existe a energia de um sentido nessa esfera do devir. Se o sentido precede a realidade, então tem uma imagem de uma realidade possível anterior à sua realização. Por isso que vem com muita vitalidade. Senão, a gente ia ser apenas repetidores, né? A gente ia ser robótico, a gente ia estar preso a uma realidade do mesmo, de um padrão, de um rebanho, né? E nós somos muito mais do que isso, nós somos potência, né? Nós somos liberdade para fazer novas experiências e criar, né? Então, o ser é onde está a essência para além da relação com os pais, tá? Esse elan, né, é fundamental porque é a nossa energia primária, essa conexão com o nosso simbólico, para além desse real. Porém, eu preciso ir ao encontro da minha história. Então, aqui eu coloco, não podemos negar o real, né? Porque senão eu não tenho como integrar, né? Não é sair se desligando, mas é se religando com a minha história para integrar ao meu ser, fazendo as novas escolhas, o que eu deixo, o que eu solto, o que eu quero liberar, o que eu quero guardar, o que faz sentido para mim, qual é o sentido da minha existência, né? E esse é o elan que a gente chama, né? Por isso que isso cria dinamismo, né? Senão eu fico numa relação de aprisionamento, né, onde o outro detém o poder sobre mim, né, isso é um lugar de submissão, né, de aprisionamento na impotência, eu deixo que esse outro, por toda a minha história, se apodere do meu desejo ou da minha essência, eu me torno objeto desse outro, né? Isso por um lado. Pelo outro lado, quando esse outro também não foi talvez suficientemente presente, ou não criou suficientemente relação, eu posso também criar uma polaridade de uma onipotência, né? Eu até me crio de uma forma tão gigante, onipotente, posso tudo, que eu não considero a relação com o outro. Então, são esses dois polos, né? E o que a gente trabalha na terapia é a sua potência, né? A sua possibilidade de realização conectado com o seu simbólico. Isso, a linguagem carrega nosso simbólico. Então, é através do verbo, por isso que a gente traz tanta essa importância da nomeação. Mas não é um verbo carregado de sentido, de sensação e de sentimento. Por isso que a gente fala do verbar. É esse verbo conectado, tá? E essa conexão, mesmo que não seja consciente, mas assim ela vai se dando e você vai percebendo, você vai sentindo quando esse verbo está conectado com a tua experiência ou desconectado. E a relação terapêutica serve para isso também, né? Para ativar essa conexão do verbo
com as sensações e sentimentos e com o sentido do simbólico, tá? Então, antes da realização, da materialização, existe a concepção, né? Essa concepção do devir, né? De que vai entrar no movimento, é o sentido que vai chegar e dar movimento para a matéria, tá? Bom, isso aqui eu já falei um pouco, que é importante a gente se apropriar dessa percepção da mãe simbólica, né? E não ficar à espera que o outro crie as nossas satisfações, né? Uma coisa que é importante é que determinadas relações e aspectos nas relações, principalmente, podem acordar o meu simbólico, né? Não só a relação com o outro, mas outros objetos, né? Eu ir à praia, eu posso acordar o meu simbólico. Quando eu estou fazendo uma comida, eu posso acordar o meu simbólico. E aspectos relacionais na relação com o outro também acordam no simbólico. Eu estou exatamente no mundo da matéria. Então, eu preciso viver no meu simbólico, tá? E esse acreditar, né, conectado com a minha esperança, é na relação da minha essência, o mais verdadeiro, o que é a minha verdade, tá? Não existe uma verdade absoluta, isso não existe, mas existe a minha verdade, o que é justo para mim, o que é mais verdadeiro para mim. E aí, esse é o ponto dessa conexão com a esperança, que vai criando novas crenças, né, para trazer novos conhecimentos. Então, o indivíduo sendo maior que a sua história, existe um antes, um devir, como faremos a ponte entre o simbólico e o real, tá? O sentido traz uma imagem de uma realidade possível, anterior à sua realização, de uma importância fundamental, é a fonte de nosso ser criativo, potencial, latente, à espera da realização, que é a metáfora da semente.